Lajes com EPS. Guia prático passo a passo. Montagem. A colocação das escoras deverá seguir o projeto do fabricante da laje. Em alguns casos, uma laje executada com EPS, devido ao seu baixo peso, exigirá um número menor de escoras do que de uma laje com cerâmica. É importante que ocorra uma boa ancoragem da armadura da bigota na viga de concreto. Essa ancoragem proporciona a união perfeita entre a laje e a viga, evitando fissuras ou rupturas neste ponto da estrutura. Para evitar problemas na concretagem, deve-se verificar o perfeito encaixe do EPS e da bigota. Se o EPS ficar mal encaixado, poderá romper-se, provocando a perda do concreto. Não aconselhamos transitar sobre EPS menor que 12 centímetros. Nesse caso, o ideal é usar uma tábua, que ficará apoiada sobre as bigotas, evitando assim acidentes. As nervuras de travamento ajudam as lajes nervuradas a se tornarem mais rígidas. O projeto enviado pelo fabricante deverá especificar a necessidade, a quantidade e a distância entre elas. A ausência das nervuras de travamento podem fazer com que as lajes movimentem muito, favorecendo assim aparecimento de trincas no reboco. As peças de EPS possuem uma grande vantagem em relação aos demais materiais de enchimento. Por sua leveza e boa flexibilidade mecânica, o EPS facilita o corte sem desperdícios. Você poderá usar faca, estilete ou cegueta para cortá-lo sem maiores problemas. Em tubulações hidráulicas e elétricas, você poderá usar um maçarico com uma chama branda. O calor da chama em contato com o EPS fará com que ele derreta. O EPS fornecido pela Isoeste torna-se o ideal por ser retardante à chama. O uso do EPS com a bigota treliçada favorece a passagem da tubulação no sentido transversal à nervura, evitando assim a passagem das tubulações sobre a capa de concreto ou no sentido longitudinal da nervura. A colocação da ferragem negativa na montagem da laje é muito importante. Esta medida evitará o surgimento de trincas na laje e também no reboco. Em caso do uso da ferragem armada no local, não esquecer de dobrar as pontas para que a ferragem ancore na viga. Nas lajes com grandes vãos e altas sobrecargas, o fabricante irá especificar a contraflecha necessária. Caso esta não seja aplicada corretamente, a laje pode flambar e trincar o reboco. Na montagem de uma laje de 50 metros quadrados, vale ressaltar um dado interessante. O tempo utilizado para transportar o EPS será de apenas 11 minutos. Com bloco cerâmico, este tempo poderá ultrapassar 3 horas, utilizando-se a mesma quantidade de operários. Ao final da montagem, o operário poderá verificar que o tempo gasto em relação a uma laje com enchimento cerâmico foi 50% menor e o desgaste físico inferior ao normalmente apresentado. Concretagem. Nas lajes em que o EPS é igual ou menor que 9 centímetros, não se deve jogar o concreto diretamente no EPS. Jogar primeiro sobre uma tábua e em seguida espalhá-lo. Nos casos de concreto usinado, a distância do mangote em relação à laje não poderá ultrapassar 15 centímetros. Pedimos também que, ao usar vibrador, faça-o deitado dentro das nervuras. Estas medidas irão evitar que o EPS rompa com a concretagem. Outra situação a ser evitada é o acúmulo de concreto em um mesmo lugar, pois cada centímetro de altura de concreto em uma área de 1 metro corresponde a uma carga de 24 quilos, ou seja, quase a metade do peso de um saco de cimento. Revestimento.
Para maior aderência do reboco ao EPS, é necessário usar um aditivo, que deverá ser adicionado na água do chapisco, na proporção de 2:1, conforme instruções no rótulo. O chapisco deverá ter espessura mínima de 3 mm, preparado com um traço forte na seguinte proporção: 2 medidas de areia grossa mais 1 medida de cimento. O reboco, ao contrário do chapisco, deve ter sua espessura o menor possível, e o traço ideal é 8 medidas de areia fina, 2 medidas de cal, 1 medida de cimento. O prazo necessário para a aplicação do reboco, após a aplicação do chapisco, deve ser de no mínimo 72 horas. Dentro desse prazo, as retrações de água vão acontecer no chapisco, evitando que essas retrações sejam transmitidas ao reboco e, consequentemente, o aparecimento de fissuras. Algumas situações podem favorecer o aparecimento de trincas no reboco: ausência da ferragem negativa, ausência das nervuras de travamento, ausência da contraflecha, chapisco menor que 3 mm, reboco com traço forte, então maior retração, retirada do escoramento antes da cura total do concreto, montagem da estrutura do telhado após a laje rebocada, rebocar antes da cura total do chapisco e excesso de saibro na areia ou areia de má qualidade. As trincas por retração hidráulica ou evaporação da água, que ocasionalmente aparecem no reboco, se estabilizam rapidamente, não aparecendo novamente após a aplicação da massa corrida. Nos grandes centros, o reboco em lajes vem aos poucos perdendo espaço. O uso do gesso é cada vez maior, devido à rapidez na aplicação e o baixo custo. Nas lajes com EPS, o gesso tem uma ótima aderência, dispensando até mesmo o uso do aditivo. O gesso em placas também aparece como ótima opção. Além do seu baixo custo, permite que toda a tubulação possa ser colocada posteriormente, agilizando assim o andamento da obra, além de facilitar a manutenção da mesma. Lajes com EPS. Procure um profissional da área em sua cidade e faça as contas.